Rubem, vou começar o vídeo. Chega aí. Nós temos vínculo de emprego com a Uber, com a 99, com o InDrive. Tudo isso já começou o julgamento no STF para decidir se sim, nós temos vínculo ou não. Vínculo trabalhista. Lógico que as empresas defendem que não e que elas são meras intermediadoras. Ontem teve a primeira sessão plenária no STF com várias sustentações orais. Vou citar para vocês algumas aqui e vou deixar alguns trechos aqui porque eu achei bem interessante. Mas antes eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó, no aplicativo da Uber. Ela está mostrando isso aí na tela de ofertas agora. Não sei se está aparecendo para vocês aí, ó. Espera média no embarque, está constando aí 1 minuto. Será que ela está usando isso também para que a gente possa aceitar cada vez mais a viagem, sabendo que o passageiro está pronto ali para a gente levá-los? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários se está aparecendo para vocês aí e se isso é bom, se é importante. Eu havia falado num vídeo aí anterior que seria bom que a Uber colocasse lá que o passageiro é pontual. Eu não sei se é em razão disso, mas certo é que a minha indicação está valendo também aí, hein? Olha só, a Uber está colocando então a espera média no embarque, que aliás não deveria ter espera, né? O passageiro tinha que ser pontual e tá esperando, ele estar esperando. Né? Eu coloquei aí que o passageiro normalmente dá gorjeta, que apesar de que aqui nós não temos essa cultura, mas eu achei que seria interessante acontecer isso na tela de ofertas ali, uma informação a mais para nós. Deixa aqui os seus comentários sobre isso. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é sobre ontem. Teve ali várias sustentações orais dos advogados, da RAP, do reclamante, né? No caso aí, tudo isso está acontecendo porque um motorista, né? Um entregador, ele pediu ali o vínculo de emprego e tudo isso foi parar no STF. E a partir de agora, eles vão decidir se a gente tem vínculo de emprego ou não. Tudo isso vai ser uma repercussão geral. A partir do que acontecer aí, vai acontecer para todo mundo de maneira geral. E lógico que a Uber estava lá presente e falou bastante, hein? Então tá aí, ó, ministro Edson Fachin, o presidente. Quem fez o relatório, que é o vice-presidente, o Alexandre de Moraes. Teve aí diversos defensores, como falei para vocês, o advogado da RAP, advogado do reclamante, representante de federações do Rio Grande do Sul, advogado da CUT, advogado também da Associação do Distrito Federal e olha só quem está aí, advogada da Uber. Eu vou deixar aqui alguns trechinhos do que ela falou, inclusive ela usou metáforas aí. Excelências, há quem veja o mar como um grande obstáculo entre dois continentes, mas há quem também enxergue o mar como um caminho pelo qual se pode navegar com diferentes embarcações e com diferentes navegadores. Quem vê o modelo de intermediação da Uber como um grande obstáculo, assim vê o mar. Nós vemos como um mar navegável, como um caminho. E como bússola, excelências, utilizamos a nossa Constituição. E a nossa Constituição nos diz no artigo 1º, não é o artigo 5º, não é o artigo 10º, também a República que deve ser lida em uma relação que essa Egrégia Corte já disse ser dialógica. Os valores sociais do trabalho devem estar ao lado da livre iniciativa e vice-versa. Não há valor social do trabalho sem livre iniciativa e também não há livre iniciativa sem os valores sociais do trabalho. Portanto, excelências, acreditamos que estamos aqui a buscar uma justiça social em que protege, ao mesmo tempo, os motoristas, a empresa e os consumidores. Estamos, excelência, diante de um pedido de autonomia com direitos. Passo a explicar, então, o modelo de negócios da Uber, um modelo que, na verdade, não é tão novo assim. A intermediação no Brasil existe, por exemplo, há muitos anos atrás. Nós falamos, por exemplo, do contrato de agência, do contrato de corretagem, do contrato de representação comercial. A figura do intermediário não é nova. O que é novo, excelências, é a intermediação com o apoio da tecnologia. E aí sim, avançamos num caminho disruptivo trilhado pela Uber há mais de 10 anos atrás, quando veio para o Brasil. E nesse caminho, excelências, ela conecta, como até muito bem explicou o ministro Dino, me antecedeu na sua explicação, conecta um consumidor com um motorista. A Uber está, portanto, no meio deste caminho. Mas todos os dois convivem muito bem sem o meu cliente. O motorista pode ir atrás das suas corridas, e o consumidor pode ir atrás de fazer a sua mobilidade urbana, os seus deslocamentos. Então, o que o meu cliente faz? O meu cliente desenvolve um software, portanto, uma empresa de tecnologia, e o mantém pensando em mobilidade, segurança para esse consumidor e também interação melhor com esses motoristas que se valem da minha plataforma para transportar mais passageiros e não, por exemplo, no modelo antigo como táxi, que às vezes ficavam esperando por horas no ponto de táxi. Então, excelências, é um novo modelo de mercado, como também, e faço aqui um destaque especial, o CAD, analisando essa situação provocado à época, disse, é de fato um novo mercado consumidor, um novo mercado de tecnologia e atividades profissionais. E nisso, excelências, essa Egrégia Corte também teve a oportunidade de se pronunciar a respeito e, em grande medida, validar esse modelo de intermediação tecnológica. Faço referência, então, à DPF 449, da relatoria do ilustre ministro Luiz Fux, e também ao tema de repercussão geral 967, da relatoria do ilustre ministro Roberto Barroso.
Naquela oportunidade foram ditas as vantagens que essa inovação trouxe para o mercado consumidor, para a qualidade dos serviços e para a mobilidade urbana, pensando também no cidadão que se locomove nas cidades. E, excelências, a ECOA e a Análise Econômica do Direito juntaram 2 estudos aos autos e nos dizem: se esse modelo desenvolvido pela Uber for, de fato, afetado pela imposição de um modelo que não lhe é próprio, nós teríamos uma redução de 45,9 bilhões de reais no PIB brasileiro, uma queda de 2,7 bilhões em tributos de consumo e subirá de 2,5% para 69,2% a quantidade de motoristas abaixo da linha da pobreza. Fala então, excelências, de quem é o motorista que dirige para a Uber. Segundo o SEBRAP, estamos falando de quase 2 milhões de motoristas, em dados de novembro de 2024. Esse motorista é, como motorista médio, um homem negro de 41 anos que tem um ensino médio completo e que também pertence à classe C. O SEBRAP nos diz que o tempo médio de uso na plataforma é de 21,3 horas por semana, muito distantes, excelência, de um modelo tradicional seletista. O rendimento médio desses motoristas varia entre R$ 19,00 e R$ 27,00 a hora. É, portanto, excelências, e aqui é importante destacar, de 3 a 4 vezes o valor do salário mínimo. 42% desses motoristas exercem outras atividades e dentro deste universo de 42, 57 têm vínculo seletista. 31 estão em uma situação de desemprego, desalento. Recorrem, ilustre ministro Luiz Dino, à plataforma como uma maneira de sobrevivência, mas nem todos mantêm também uma atividade exclusiva com as plataformas. E um pouco a pergunta do ilustre ministro Luiz Roberto Barroso, só 18% desejariam substituir as suas atividades na plataforma por outras. Há, portanto, excelências, com base em dados que nos levam a um lugar seguro, uma relação digna entre os motoristas e o meu cliente. E também, preocupados com aperfeiçoamentos desse modelo, engajamos desde o dia 1 nas discussões que foram propostas por um grupo de trabalho tripartite, liderado pelo governo federal, para a discussão do PLP 12 de 2024. Ali estamos totalmente de acordo com melhorias em relação à Previdência e ganhos mínimos, por exemplo. Mas, se ainda assim, e aquele PLP é importante dizer, não parte da premissa quanto à existência de vínculo, ainda assim, se nos for imposto um modelo que é absolutamente estranho ao nosso modelo de negócios, reduziríamos 52% desses postos de trabalho. Aumentaríamos 34% no preço médio das viagens e reduziríamos 30,7% na massa de renda desses motoristas. Estamos falando de 23 bilhões de reais. Quem é, excelências, também o nosso consumidor usuário? A Confederação Nacional dos Transportes nos diz que são as classes C, D e E. Eu, particularmente, fiquei muito espantada com esse dado quando nos diz que essas classes são 68,4% das pessoas que se valem da plataforma. Mas é muito intuitivo perceber porque são justamente as pessoas que se valem do transporte pirata, ministro Nunes Marques. São aquelas pessoas que não têm dinheiro ainda suficiente, talvez, para ter ou manter um carro, mas fazem das plataformas uma conexão com o transporte público. É a mulher que chega do trabalho tarde da noite e não quer voltar a pé do ponto de ônibus até a sua residência por todos os perigos de segurança pública que vivemos no Brasil. É o trabalhador que sai cedo e pega Uber até o metrô, pega Uber até o ponto de táxi, às vezes divide com um colega de trabalho e assim otimiza a sua jornada. Mas é também, excelências, os jovens que vão às festas e compartilham o status de sua corrida com seus pais que dormem mais tranquilos. São as pessoas que têm o carro na oficina. São os casais que saem para jantar e, ao beber, não mais combinam álcool e direção. Há inúmeras políticas públicas desestimulando as pessoas a não consumirem álcool e dirigirem. O nosso cliente tornou isso muito mais possível. Nós temos uma estatística do Observatório de Segurança Viária que nos diz que 68% das pessoas que hoje fazem uso de álcool não mais dirigem. Estamos falando de um impacto muito significativo em acidentes de trânsito e mortes que sobrecarregam, por exemplo, o Sistema Único de Saúde e que tornam absolutamente famílias destruídas em razão desses lamentáveis incidentes. Eu ouso dizer que ninguém imagina uma vida sem esses aplicativos mais. Preciso dizer também, excelências, das escolhas que foram feitas pelo nosso legislador. Não há um vácuo normativo, excelências. A nossa lei que regulamenta o transporte individual de passageiros fez uma escolha muito clara em relação ao enquadramento jurídico desses motoristas. E o que fez, então, essa lei, embora econômica, muito assertiva, enquadrou os motoristas na qualidade de contribuintes individuais. Eles têm, excelências, uma proteção previdenciária. Eles estão num lugar diferente que o inciso 1 dessa mesma lei diz, reservado aos empregados. Ao não fazer a escolha de classificação como empregados, mas sim como contribuintes individuais, a própria legislação assim os identifica, ilustre ministra Carmen Lúcia. Pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana e assim prossegue. Mas o nosso legislador fez mais uma observação recentemente em relação a esse enquadramento jurídico dos nossos motoristas. A reforma tributária confirma mais uma vez em seu artigo 22 da Lei Complementar 214 que a Uber é uma intermediária e coloca os motoristas de fato como os grandes prestadores de serviço de transporte. Ele deixou claro que não há a relação de emprego de que se cogita. E, excelência, sabe que aproveito também para fazer um parêntese. Estamos falando de um contrato civil, onde não significa que seria terra de ninguém. Não é só a justiça do trabalho que protege e que defende a justiça comum, é igualmente uma justiça muito séria. E, excelências, todo contrato civil é regido por normas milenares que existem no nosso ordenamento jurídico. E aqui faço especial referência à função social do contrato e à boa-fé.
Passo então para falar sobre a jurisprudência dessa egrégia corte. Há 3 exemplos, ao menos, que seriam muito parecidos com o caso que aqui se discute. Refiro-me então à ADC 48 de relatoria do ilustre ministro Roberto Barroso, em que trata do transportador autônomo de carga. Vejam, excelências, o transportador autônomo de carga pode trabalhar com exclusividade, coisa que é impensável para as plataformas. Muitas vezes, se vossas excelências repararem, os motoristas estão ao mesmo tempo com 2 aparelhos conectados. Ora, por exemplo, com a 99, ora com o meu cliente, a Uber. Eles também observam regras mínimas para fazer o transporte. Afinal, a transportadora tem alguma ingerência em relação à forma como aquele serviço complementar também é prestado. Em relação à ADI 5625, dessa vez de relatoria do ilustre ministro Nunes Marques, falamos então do salão parceiro. As regras sanitárias de manutenção de higiene de materiais e equipamentos, condições de funcionamento do negócio e bom atendimento ao cliente não faz dessa relação uma relação de emprego. Essa relação pode e deve ser reconhecida, como assim fez o Supremo Tribunal Federal, como uma parceria comercial, algo que está posto na zona de natureza civil e não trabalhista. Por fim, invocamos o tema 550 da repercussão geral, também de relatoria do ilustre ministro Roberto Barroso, em que também há, por exemplo, o critério da exclusividade, como eu disse, muito estranho ao modelo de negócios da Uber. Esses direcionamentos até mais rígidos do que acontece com as plataformas, essa abertura à exclusividade, que, de novo, aqui não existe, faz com que o nosso modelo, mais do que nunca, não possa ver reconhecido o vínculo. Está, então, excelências, e já me adianto para a conclusão, está em jogo um caminho, como eu dizia, um caminho que faz sentido para motoristas, consumidores e empresa. E a nossa Constituição, por bússola e farol que nos é, permite conciliar valores sociais do trabalho com a livre iniciativa, a reconhecer que a Constituição não impõe um modelo de produção específica, muito ao contrário, a respeitar essas escolhas que já estão postas pelo nosso legislador, que é agente normativo e regulador da atividade econômica, a garantir uma fonte alternativa de renda para milhares de brasileiros, a entender que proteção ao trabalho não significa, excelências, proteção ao emprego, a defender os interesses desses consumidores e assegurar ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente previsto no artigo 144. Em boa hora, excelências, vem uma decisão para nos dar segurança jurídica. Nós pedimos algumas vezes a suspensão nacional dos processos, porque em setembro de 2025 tínhamos apenas contra a Uber 21 mil ações na Justiça do Trabalho. Não ajuizamos, porém, nenhuma reclamação perante essa egrégia corte. Até aqui, aguentamos firme. Apesar disso, essas mais de 40 mil ações da Justiça do Trabalho, é bem verdade, como observou o ministro Aloysio na audiência pública, só 2% são de procedência total. Ainda assim, movimentam indevidamente a máquina judiciária, nos trazem essa insegurança jurídica, enfim, o que esperamos seja aqui resolvido. Para que a Uber possa continuar investindo no Brasil, apenas em 2024 anunciamos mais de 1 bilhão no nosso Centro de Tecnologia em São Paulo, recolhemos mais de 6 bilhões de impostos entre 2014 e 2022, movimentamos 90% da população adulta do Brasil, e todo um ecossistema de locadoras, postos de gasolina, bares, oficinas e etc. Somos alternativa e complementação de renda para mais de 1,8 milhões de motoristas, exercendo, portanto, uma função social do contrato com todas as suas garantias. Então, excelências, em conclusão, digo, se mar é caminho e não obstáculo, o pior naufrágio seria, portanto, não partir. Muito obrigada. Ela questionou também o que pode acontecer se mudar aí o modelo de negócio dela. Que o negócio dela, vocês sabem, né? Já vou falar aqui, é explorar mesmo. É a gente ganhar pouco e eles não pagar nenhum direito, apesar de que ela está defendendo a autonomia com direitos. Que autonomia? Que direitos? Porque falar é uma coisa, acontecer é outra. Depois dela, outras sustentações orais aconteceram, como o advogado-geral da União, que reconheceu o impacto econômico da Uber, mas disse que sim, deve assegurar direitos mínimos, apesar de ele não concordar também com o vínculo. Aí foi defensor público, falou também algumas coisas lá, e a advogada do InDrive, falando do modelo do InDrive e da relação civil e não trabalhista. Olha o que eles defendem. Não tem relação de trabalho, e sim uma relação civil entre a empresa e nós, motoristas. Logo em seguida, teve aí o defensor da Associação Brasileira de Justiça e Democracia e em seguida a doutora Sol. A gente já conhece ela aí há um bom tempo. Ela está representando aí o Sindicato do Pará e a Força Sindical. Ouça o que ela disse aí, usando também a metáfora em contrapartida ao que a defensora da Uber falou ali. Confesso ao senhor que nesse momento eu queria estar em outro lugar. Eu queria estar no mundo que as empresas apresentaram aqui. Eu estou até agora boiando no oceano da Uber, que disse que ela só intermedia o motorista que pode atender o passageiro diretamente. A Lei 13.640 de 2018 diz o contrário, diz que isso é crime de transporte ilegal de passageiros. E mais, essa empresa dispensa motorista por fazer corrida fora do aplicativo. E o questionamento que a gente traz hoje, porque os meus colegas foram brilhantes nas suas colocações do vínculo empregatício, que liberdade é essa? Existe alguém 50% livre? Acho que a liberdade tem que ser plena. A autonomia também. Esse é o nosso questionamento. Que autonomia é essa? Que o motorista, quando vai tentar ter autonomia, ele é punido. E aí fica a resposta ao ministro Alexandre com relação a gente sempre falar da subordinação, porque a gente se sente subordinado. Quando a gente vai exercer nossa liberdade, é punido. É assim que o motorista vive hoje. Queria aproveitar também esse espaço para não ficar repetitiva na fala do que os colegas falaram e responder ao ministro Barroso
Agradeço muito o senhor ter recebido, né, os meninos dos duas rodas, como a gente chama, e eu acho que essa corte precisa ter a clareza que existe diferença entre o duas rodas e o quatro rodas. Quando Vossa Excelência pergunta se o que eles querem tanto ser ouvidos naquilo que eles querem, isso está acontecendo lá no Congresso. Nós estamos aqui hoje discutindo o que é hoje. O que eles querem, nós estamos pedindo lá. E eu quero fazer um esclarecimento para Vossa Excelência. De fato, a desinformação é gigante. Nós promovemos, em 21 estados da Federação, assembleias extraordinárias com motoristas quatro rodas, deixando claro, quatro rodas. E levamos a esses motoristas explicações de mudanças que a CLT viveu agora, em 2017. E foi unânime a votação. Os motoristas de aplicativo quatro rodas querem o intermitente. Eles não querem mais ser cidadãos de segunda categoria sem acesso a férias, a 13º, né? E como o ministro Alexandre bem pontuou, o intermitente hoje nos parece ainda pouco adequado às tecnologias. E, de fato, é. Então, no Congresso, ministro, nós estamos fazendo o pedido de que seja criada a figura do intermitente plataformizado, para que fique claro que a convocação, ela, pela tecnologia, ela é imediata e a recusa também. Garantindo ao final de cada corrida, e, gente, são centavos, nós fizemos as contas. Uma corrida que esse motorista ganharia, por exemplo, R$10, se ao final da corrida, como é no intermitente, ele já recebesse uma pequena parcela das férias, dos 13º, para ele poder se programar e ter um mês de férias com a família, essa corrida ficaria em R$11. E nós estamos apresentando e fazendo essa discussão no Congresso. Eu queria pedir, inclusive, a sensibilidade de Vossas Excelências pelo que a gente viu acontecer na Europa, né? Vocês são a Suprema Corte desse país. E assim como aconteceu na Europa, todas as decisões das cortes máximas refletiram na regulação. Nós estamos no Congresso buscando uma regulação, isso é verdade. Mas o que Vossas Excelências decidirem vai impactar diretamente o que vai acontecer lá. Porque se ficar decidido que o que a gente vive hoje é liberdade, de que o que a gente tem hoje, ao exercer a liberdade, é punido, é autonomia, a gente não vai avançar naquela casa. O que a gente percebe hoje é que essa flexibilidade, essa falsa roupa de liberdade, na verdade ajuda a empresa a manter um exército de reserva. De trabalhadores que, por medo, eles usam uma frase sempre, a Uber é que nem biscoito, sai um, vem 8. É medo de ser substituído que faz com que esses trabalhadores aceitem qualquer remuneração, qualquer modo de execução, e faz com que eles obedeçam às regras cegamente e, inclusive, consumam esse mundo Uber de que são empreendedores de si mesmos. Para concluir, o grito da verdade já ecoa na rua, nas vozes de trabalhadores que sabem pela experiência mais dura que a autonomia não existe. O que está em jogo não é negar a modernidade, pelo contrário, é reconhecer que o digital não elimina direitos. Cabe a essa Suprema Corte ter a força de definir se a inovação servirá para garantir direitos ou legitimar a precarização. Muito obrigada. E aí, gente, o que vocês acharam? Para mim, foi o ponto alto aí nessa sessão. Eu acho assim, falou a nossa língua. É bem isso mesmo. Autonomia com direitos. Que autonomia? Que direitos? Então, tá bem esclarecido aí. Só vão julgar diferente se quiserem. Depois disso, teve outras falas, outras sustentações orais. Advogado da presidência falando sobre contribuição individual. Advogado da 99 falando sobre livre iniciativa e não vínculo. Defendeu aí que não pode ter vínculo, diz que não temos patrão. O que vocês acham, gente? Nós temos patrão ou não? Lógico que temos. É um algoritmo. Mas é um patrão. É ele quem determina. Principalmente pela 99, né? Que exclui aí se você não tiver uma boa taxa de aceitação, inclusive, né? Você pode até ser excluído por causa disso. Pelo menos ela desativa temporário. Então é incrível. E aí teve outras falas também, para finalizar aqui, advogado da CUT, advogado de Seguridade Social, falando também, inclusive foi o que eu entendi, que há escravos que não sabem que o são. Ou seja, é preocupante. Esse nosso trabalho é muito preocupante. E aqui eu achei um ponto que a gente deve observar. O advogado da Associação Brasileira de Liberdade Econômica fala que a gente não quer regulação, fala que a gente não quer ser CLT, mas concordo, nós não queremos ser CLT, mas nós queremos direitos. Isso nós precisamos. Não é questão de querer, é necessidade. E fez parecer também, não foi o que eu entendi, que os valores são bons. Ele viu algumas estatísticas que estão dizendo que, não, mas espera aí, isso daqui, os valores, não é sobre isso que vamos falar. Ora, os valores estão péssimos. Então, eu entendi isso, depois vocês comentem aí o que ele falou. Então, não falaram nada de aumento de preço, de valores, etc. Então, eu acho que essas coisas ainda tem muita coisa para acontecer, e certo é que, apesar de que a advogada da Uber falou que a Uber atende classe C, D e E. Não, ela está em todas as classes. Ela atende também as classes mais altas. Mas o que ela quis dizer é que se for mexer nesse modelo que ela está usando hoje, né, que é um modelo ótimo para ela, que ela usa o motorista, na verdade, não é o modelo, ela usa o motorista. O motorista é quem faz tudo e ela quem lucra. Se for mexer, então não vai ficar bom, até os preços vão aumentar. Poxa,
Sabe, é muito apelativo. E o que eu falo para vocês é o seguinte, para finalizar aqui. É um modelo aonde a gente está pagando. Aonde o motorista é que faz girar a roda. A partir do momento que for pagar justo e for dar direito ao motorista, morre o modelo. Então como é que a gente fica? A gente vai continuar pagando então. Sem vínculo nenhum, sem direito algum, sem autonomia nenhuma. É só assim que a Uber quer. Sem autonomia, sem direito e pagando tudo. Aí é um modelo bom, excelente para dona Uber. Ah, isso tem que mudar, não pode ser desse jeito. A Uber vai ter sim que ceder. Por quê? Ah, não, mas se a Uber tiver que ceder e mudar o modelo dela, vai embora do Brasil. Isso é coisa que não vai acontecer, gente. O Brasil é o maior mercado da Uber, não se preocupe com isso. Não se preocupe. Entendo eu, inclusive foi falado lá pelo Procurador-Geral da República, não aqui nessa sessão, mas eu vi uma reportagem falando que a gente não deve ter vínculo de emprego, mas a gente deve ter direitos. Eu concordo com ele, a gente não deve ter vínculo de emprego, mas a gente deve ter direitos. E defendo também a terceira via. É assim que deve acontecer, de não autônomo, de não CLT, mas como um trabalhador com direitos. Isso deve acontecer. Deixe aqui os seus comentários sobre tudo isso. Hoje tem nova sessão plenária e a gente vai trazer novos resumos também aqui para vocês sobre tudo isso que está acontecendo. E a gente espera que algo melhore para o motorista, para o entregador. Porque para Uber já está muito bom demais. Então, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.